Queridos, eu quero compartilhar hoje uma palavra contigo que diz assim: não pare no meio do caminho. Fala isso para o teu irmão: não pare no meio do caminho. Quantos acreditam, preste atenção, eu quero que você seja sincero nisso. Quantos acreditam que Deus tem planos e sonhos específicos para a sua vida? Coisa específica, tem as coisas que são gerais, mas coisas específicas. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Se eu disser para você aqui hoje que o primeiro que chegar aqui vai ganhar R$100, o que você faria? Sobe aqui. Eu quero que você aplaude a vida dele. Tá pago o rolê, você viu, né? Tá pago, Deus é bom. Eu vou dizer algo para você. Eu guardei os R$100 e fiquei sem nada, que é tudo que eu tinha, só para fazer essa dinâmica. E eu estava doido para alguém vir mesmo, que não fosse alguém aqui do meio para frente, fosse alguém do fundo. E Deus trouxe um cara lá do fundo. Agora, eu quero fazer uma pergunta: por que ele veio? Por que você veio? Porque você acredita no pastor, fala a verdade. Tenho fé. Essa é uma palavra, uma resposta muito boa. Sabe por quê? Quando a gente acredita, a gente se move. Quando eu acredito em algo, eu me movo para esse algo. Provavelmente um monte de gente aqui falou assim: ele está dando um exemplo. Ou tem gente que falou assim: eu tenho vergonha. Ou tem gente que chegou e falou assim: coitado do pastor. Eu não sei, mas eu quero dizer algo para você. Quando você acredita, você se move. Agora preste atenção. Se a gente é capaz de sair do nosso lugar para pegar R$100, preste atenção, eu tinha R$100, era o que eu podia oferecer. Agora, o que Deus tem para te oferecer? O que Deus tem para te oferecer? Quando você pensa na grandeza de Deus, quando você pensa no amor e na graça de Deus, querido, você devia ser intenso na presença dEle. Quem acredita, se move. Você pode repetir isso comigo? Quem acredita, se move. Quando nós temos a chama de paixão e a fé no nosso coração sempre ativa, sabe o que acontece? A gente não para no meio do caminho. Você vai chacoalhar teu irmão mais uma vez, porque hoje você vai me ajudar a pregar, e eu vou ser daqueles dias bem chato mesmo. Você vai falar assim: não pare no meio do caminho. Você foi chamado por Deus, você foi criado, você foi concebido, você não é um plano B de Deus. Você foi chamado e foi concebido nessa terra para fazer algo que é maior do que a tua existência, que transcende os dias de vida que você vai estar aqui, porque o que você fizer na tua existência vai afetar todas as próximas gerações, pode afetar o seu bairro, pode afetar uma nação. Você entende isso? Eu tenho muita consciência disso. Quando eu viajo com Inters, que eu piso numa nação, logo que eu desço do avião e piso, eu falo assim: Deus, a tua palavra diz que onde os meus pés tocarem, ali é um solo sagrado, é santo. Então eu declaro agora que esse país agora, porque a gente está aqui, se torna um lugar santo. E cada pessoa que eu tocar, cada palavra que for liberada, vai afetar a história dessa nação. Eu posso não ver na minha existência, mas eu creio que isso vai acontecer nas próximas gerações, porque nada que eu toco, nada com ninguém que eu deixe de conversar, aliás, todas as pessoas que eu converso, elas vão ter que ser afetadas pelo amor e pelo poder de Deus. Entenda, os planos de Deus são maiores do que eu, maiores do que você. Isso tem a ver com o reino dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez os planos que Deus tem para você não são os mesmos que você tem para você. Essa é uma grande dificuldade nossa. Quando a gente pensa assim: Deus tem planos extraordinários para a nossa vida, a gente já pensa qual é esse plano. Essa é a primeira coisa. E quando a gente pensa qual é esse plano, a nossa tendência é criar o nosso próprio plano, apresentar para Deus e falar: Deus, é isso que o Senhor vai fazer então, não é? E os planos não são meus, não são seus, os planos são dele. E eu quero dizer para você: viver os planos de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida.
viver aquilo que Deus tem é a melhor coisa para as nossas vidas. Eu quero ler com você um texto de Gênesis 11, 27 a 32. Há muitos anos atrás, eu ministrei em cima desse texto, mas Deus me trouxe algo novo e eu queria compartilhar com você. Gênesis 11, 27 a 32. É uma história da família de Abraão, a história da família dele, eu quero compartilhar com você. Diz assim: esta é a história da família de Terá, pai de Abraão. Terá gerou Abraão, Naor e Harã, e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos, a mulher de Abrão era estéril. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Fala isso comigo, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Preste atenção. Aqui mostra a genealogia de Abraão, mostra que Terá era o pai de Abraão, e que em um determinado momento Terá, ele pega a sua família. Quando você vai ler toda a história, você vai ver que Terá, ele pega toda a sua família, e ele vai rumo a um lugar chamado Canaã. Então, Terá, ele pega toda ali a sua família, e o texto aqui diz: juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. E queridos, na Bíblia, Canaã é essa terra de bênção, é uma terra próspera, é um lugar que séculos depois Deus vai pegar o povo de Israel e vai levar o povo para Canaã, é a famosa terra prometida. Então Canaã era esse lugar. Só que, você imagina, séculos e séculos antes dessa história do povo de Israel sair do Egito e ir para Canaã, Terá, o pai de Abraão, já toma essa decisão. A Bíblia não é clara se Deus direcionou ele para fazer isso ou não, mas a impressão que dá é que ele tem uma direção. E ele fala: eu vou para Canaã. E ele pega todos os seus familiares e começam a ir para lá. Só que o que acontece, o texto vai dizer, os dois últimos versículos vão dizer o quê? Que eles chegam num lugar chamado Harã, e eles fazem o quê? Se estabelecem ali. E o texto continua dizendo o seguinte, que Terá viveu 205, presta atenção meu irmão, 205 anos. O cara viveu muito, e ele morre onde? Ele morre em Canaã? Não, ele morre aonde? Em Harã. Ou seja, ele tinha um destino, ele tinha um propósito para a vida dele, ele começa a ir rumo a esse propósito, mas de repente algo acontece na vida dele, que ele fala: Harã tá bom, tá legal, eu vou ficar ali, se estabelece ali e morre ali. Com isso que eu estou querendo trazer para você um exemplo. Eu e você, nós somos chamados por Deus para um propósito, para um destino. Eu e você temos um propósito e um destino em Deus, algo que Deus já plantou em você, e Deus está te chamando para cumprir esse propósito, esse destino, para cumprir essa carreira nessa terra. Só que muitos de nós paramos no meio do caminho, não só paramos, mas nos estabelecemos ali. E muitos de nós, e muitas pessoas, muitos cristãos, talvez não alcançaram a plenitude do propósito de Deus. Por quê? Porque se conformaram com esse lugar, que é essa Harã, e morrem nesse lugar, não vivendo a plenitude de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero repetir isso para você: não pare no meio do caminho, não pare no meio do caminho. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que você pode estar vivendo, mas Deus está falando isso hoje para você, repetindo isso várias vezes: não pare no meio do caminho. Eu fico imaginando se eu tivesse parado no meio do caminho em várias coisas da minha vida. Conheço a pastora Renata desde os meus 7 anos, você já conhece essa história. E eu tive muita dificuldade de conquistar a pastora Renata. Ela era mulher difícil. Toda mulher muito legal, muito boa assim, é difícil. Então assim, ela era uma mulher difícil. Só que eu fico imaginando, se eu tivesse parado no meio do caminho, que coisa terrível ia ser
para ela, porque ela ia deixar de viver muita coisa boa, mas assim, ia ser terrível para ela e para mim. Por quê? Porque eu ia desistir. E hoje em dia tem muitas pessoas desistindo daquilo que Deus tem para a vida delas, por vários motivos. Eu queria pensar com você, o que faz uma pessoa parar no meio do caminho? Muitas coisas podem fazer uma pessoa parar. Cansaço. Pode ser que terá fala assim, cara, estou cansado, vou tomar uma água. Aí ele para por um momento. É errado isso? Descansar? Não. Mas o problema é que não para no descanso natural. Ele entra numa letargia tal, onde o descanso se torna uma prática de vida. E ele entra num tédio e fica naquele lugar. Pode ter sido isso. Talvez o desânimo, o conformismo, que é o se contentar com pouco. A pessoa olha para todas as dificuldades, olha para tudo em volta dela e fala assim, não é possível que isso possa acontecer. E ela se conforma. Mas também a distração pode ser um outro fator. E eu quero pensar um pouquinho sobre algumas dessas coisas. Se for o cansaço, meu irmão, o que nós precisamos fazer? Se você está cansado, meu irmão, descanse. Descanse. Se você está cansado, por favor, descanse. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque talvez existem pessoas que pegam isso, essa palavra do descanso, e elas se apropriam de uma tal forma da vida delas que elas deturpam isso. Descanso não é paralisia. Descanso é descanso. Tem algumas pessoas que grande parte do cansaço delas não tem nada a ver com o físico. Talvez tenha a ver com o seu íntimo, com a sua alma. E se o seu cansaço não é físico, eu quero te dizer que existe um lugar de descanso permanente. E esse lugar se chama colo de Deus. Eu vou dizer algo para você. Eu descanso trabalhando. Você fala assim, pastor, você é doido. Não, tem hora que eu estou cansado fisicamente. E quando eu estou cansado fisicamente, sabe do que eu preciso? Eu preciso de uma boa noite de sono. Não só uma noite, mas às vezes emenda para uma manhã de sono, que vai até um meio-dia, assim, sabe? Então assim, às vezes a gente precisa disso fisicamente, precisa. Mas cara, quando eu estou inserido no plano e no propósito que Deus tem para a minha vida, eu acordo até no meio da madrugada. E não foi nem o Espírito Santo que me acordou, fui eu mesmo que acordei. E não é por causa que eu sou ansioso, mas eu acordei por quê? Porque os planos estão borbulhando, porque existe uma paixão queimando dentro de mim, porque eu falo assim, cara, eu vou orar por isso, eu quero ver isso acontecendo, e isso me motiva, e eu descanso vendo a obra de Deus acontecendo. Esse é o meu caso. Quando eu vejo uma pessoa entregando a vida para Jesus, quando eu vejo pessoas se batizando, quando eu vejo que nem um rapaz me mandou um áudio de uma célula que aconteceu lá em Guarulhos, algo incrível, me fez chorar muito hoje por causa disso, de ver uma pessoa sendo tocada por Deus. Quando eu olho para isso, eu recebo descanso. Está entendendo isso? Então você precisa identificar onde está o seu cansaço. Seu cansaço é físico, seu cansaço é emocional, porque existe um lugar que se chama presença de Deus. E esse descanso, meu irmão, eu quero dizer algo para você que está aqui. A gente vive no meio de uma geração onde aquilo que deveria acontecer numa jornada, aquilo que no passado, quando eu era criança, acontecia, por exemplo, ao longo de 3 anos, ao longo de 5 anos, hoje acontece em 3 horas, por causa da internet. Conhecimento que você às vezes acumularia ao longo de anos, as pessoas podem adquirir às vezes ao longo de uma semana. E isso é demais para o ser humano. Isso é um fardo. As pessoas elas começam a entrar num determinado nível de ansiedade, e isso começa a tomar a vida delas. Então a gente precisa descansar, a gente precisa parar com a questão da comparação. A gente precisa entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o descanso está ligado à confiança. Quando eu olho para Deus, e eu percebo o amor que Ele tem por mim, e eu sei que esse amor é um amor que jamais me rejeita, é um amor que jamais me abandona,
eu passo ao quê? A confiar nesse Deus, porque além de Ele ser um amor que nunca vai me abandonar, porque pode existir no nosso meio aqui, existem homens e mulheres aqui, que assumem compromisso com umas com as outras, e amam as pessoas, e não desistem das pessoas, eu sei disso. Agora a grande diferença é que esse amor que nunca desiste de mim, de um Pai perfeito, é também esse que é o Deus Todo-Poderoso. Então se o Deus Todo-Poderoso, que tem tudo debaixo do seu governo, do seu controle, Ele me ama de forma incondicional, Ele nunca me abandona, Ele cuida de mim em toda e qualquer circunstância, cara, por que eu não descanso no colo dEle? Por que eu ainda continuo aflito? Por que eu ainda continuo ansioso? Por que eu ainda continuo agitado no meu íntimo? Sendo que Ele mesmo disse, Ele entrega a Cristo, e lá em Romanos vai dizer assim, aquele que entregou Jesus, aquele que deu o Filho dele por amor de você, o que Ele não vai fazer por você? Aquele que entregou o seu próprio Filho, aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Cara, eu e você, nós precisamos entrar nesse lugar de confiança, de descanso. Uma outra coisa está ligada ao desânimo. Normalmente ocorre quando as coisas não acontecem como você esperava. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, não desanime. Agora preste atenção, o que é desânimo? Desânimo é ausência de ânimo. Ausência de ânimo. Mas olha que coisa interessante. Então, algo que antes te dava ânimo, passou a não te dar mais. Algo que gerava em você ânimo e expectativa, te frustrou. Se o desânimo é a ausência do ânimo, quer dizer que antes você fazia algo, porque existia algo ou alguém que me gerava esse ânimo, que me impulsionava para fazer algo. E talvez esse algo ou alguém me frustrou. Esse algo ou alguém que gerava essa expectativa, sei lá, desistiu de mim. Mas a minha pergunta para você é, para você que está desanimado, preste atenção nisso, se você está num lugar de desânimo, de onde ou de quem vem o seu ânimo? Eu vou repetir isso para você, eu queria que o Espírito Santo ministrasse isso ao seu coração. De onde ou de quem vem o seu ânimo? O seu ânimo vem de uma igreja, o seu ânimo vem de líderes que precisam te reconhecer, o seu ânimo vem de pessoas no teu trabalho que precisam te honrar, o seu ânimo vem de quem? Porque se seu ânimo vem de pessoas, eu quero dizer algo para você, você vai sair de um ciclo de ânimo, desânimo, ânimo, desânimo, ânimo, desânimo, isso vai ser cíclico na sua vida. Agora, se o seu ânimo está em Deus, eu quero dizer para você, você nunca desanima, porque o nosso Deus é um Deus que nunca vai falhar comigo e com você. A minha pergunta para você é, de onde vem o seu ânimo? E eu quero te dizer, o nosso Deus é o Deus do de repente. Como eu tenho provado isso? Preste atenção. Deus é o Deus do de repente. Mas preste atenção, Deus é o Deus do de repente para pessoas que não param. Porque eu quero pensar isso com você, porque eu gosto de entrar no filme. Se o de repente de Deus está aqui na história, e você está aqui, se você permanecer aqui num lugar de desânimo, num lugar de cansaço, se você ficar parado no meio do caminho, você nunca vai viver o de repente de Deus. O de repente de Deus acontece para quem está caminhando e não para. Agora, como é que eu vou saber o de repente de Deus? Não vai saber, porque é de repente, é surpresa. Agora, como é que o de repente de Deus surge? Quando você está fazendo a mesma coisa todos os dias.
Imagina, você está fazendo a mesma coisa todos os dias, você está fazendo aquilo que parece ser chato, mas no meio da fidelidade, nas pequenas coisas é que Deus aparece. As pessoas, elas têm uma expectativa de que assim, agora eu estou com Deus, e elas querem viver uma montanha russa todo dia. É possível viver aventuras com Deus? É só você começar a pregar o evangelho, você vai ver que é extraordinário. Até perdi meu raciocínio por causa da minha esposa tão linda que está ali. Mas, olha só, no meio da fidelidade, no meio da lealdade, quando parece que você está sendo diminuído nas coisas, quando parece que o que você está fazendo é tão pequeno, sem importância, sabe? Quando você é fiel e é leal nessas coisas e caminha na rotina do seu dia a dia, sendo fiel às coisas que Deus colocou na sua mão, que às vezes parecem pequenas, o de repente de Deus vem sobre a sua vida. Você sabia que a sua história ela pode se tornar completamente diferente, porque talvez você está parando no meio do caminho? Ou a sua história pode se tornar completamente diferente daquilo que Deus planejou, só porque você não queria fazer algo que é rotineiro e que você julga insignificante? Querido, eu sei que o que eu estou falando aqui é para alguém nessa noite. Assim, às vezes você está fazendo coisas que você olha e você fala: de novo Deus, de novo isso Deus, mas eu acordei de novo, parece algo tão insignificante, tão pequeno. Deus está falando para você: é assim que eu trabalho, é assim que vem o meu de repente. Sabe por quê? Porque Moisés viveu 40 anos no Egito, depois ele viveu mais 40 anos no deserto, apacentando o pasto do seu sogro. Preste atenção, que coisa terrível trabalhar para o sogro. O cara cuidava das ovelhas do sogro, imagina, cuidando de animais, uma sujeira, um negócio, 40 anos fazendo isso, mas porque ele era fiel, porque ele era leal nas pequenas coisas e na rotina do seu dia a dia. Sabe o que aconteceu? Uma sarça um dia começou a queimar diante dele, e no meio da sarça uma voz se levantou para ele. Sabe o que é isso? É o de repente de Deus nas nossas vidas. Então no meio do seu dia a dia, no meio da sua rotina, pode ser que Deus apareça para você, e aquilo que 40 anos não aconteceu, em um dia, em uma hora, em uma semana, tudo se transforma. Como é que eu vou saber isso? Não vai saber. Você vai saber se você for fiel nas pequenas coisas e constante na sua caminhada. Você pode dizer amém para isso? Davi foi assim. Preste atenção. Eu não sei quantos aqui conhecem a história do rei Davi. Davi era um menino de 17 anos. Deus fala assim: vai lá Samuel, profeta Samuel, vai ungir o próximo rei. O profeta Samuel vai ao encontro da família de Jessé, que é o pai de Davi, vai lá, unge Davi como rei. Para começar, ele não achava que era Davi, porque ele olhava o exterior e não o interior, e Davi era o menor dos irmãos, era aquele que estava cuidando das ovelhas e tudo mais, mas Deus escolhe Davi. Por quê? Porque Deus olha o coração, não a aparência. É isso que ele diz para o profeta: olha, você está olhando a aparência, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E Davi, o que acontece? Ele é ungido rei de Israel. Agora preste atenção, eu quero que você entre nessa história. Você foi ungido rei de uma nação. Como é que você começa a caminhar? Talvez você estava caminhando meio cabisbaixo, você entrava no metrô Tucuruvi, já meio desanimado, descia na Sé, praguejando, falando: vida de pobre é uma desgraça, olha isso aqui, não sei o que lá. Talvez você... Mas quando você é ungido rei, como é que você entra no metrô Tucuruvi? Você entra assim: rapaz, eu não sei quanto tempo eu vou ficar pegando o metrô, mas eu sei que um dia eu vou ser rei dessa jossa toda aqui, entendeu? Mando nesse negócio, está entendendo? Lá no seu íntimo, já existe algo sendo liberado por Deus. Quando você entregou tua vida para Jesus, quando você disse assim para Deus: Deus, o governo da minha vida é teu, o Senhor é meu Senhor, é meu Salvador. Deus plantou dentro de você uma semente de eternidade. Existe o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, e a palavra de Deus diz que eu e você fomos feitos reis e sacerdotes para a glória do nosso Deus. E aí o que acontece é que você vive nessa terra assim, mas isso não te leva a soberba. Foi só um exemplo que eu dei brincando aqui. Você não é soberbo.
Por quê? Porque Davi, mesmo tendo sido ungido na frente de toda a sua família, o pai dele falou assim para ele: vai levar comida para os seus irmãos. Agora, meu irmão, preste atenção, se fosse um adolescente dos dias de hoje, 17 anos, o pai chega e fala assim: vai levar comida para os seus irmãos, vai continuar cuidando de ovelha. O que esse adolescente falaria? Ah, pai, você está de brincadeira comigo? Não, pai, você está de brincadeira. Eu fui ungido rei de Israel, eu recebi uma palavra profética um dia daquilo que ia fazer. Eu não vou ficar levando comida para os meus irmãos, eu não vou ficar fazendo isso insignificante. Afinal, eu não sou o iFood para ficar levando comida para eles. Eu sou o rei. Foi isso que Davi fez. Davi continuou sendo fiel e leal nas pequenas coisas. Ele continuou servindo seu pai, ele continuou servindo seus irmãos, ele continuou limpando o cocô de ovelha, ele continuou fazendo isso. Sabe por quê? Porque ele tinha a promessa, mas ele sabia que para ele desfrutar da promessa tinha uma caminhada. E Deus o escolheu por isso, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus é humilde. Ele não desanima porque o que ele está fazendo parece insignificante, porque tudo que ele faz para a glória de Deus. Tudo que ele faz para a glória de Deus. E eu quero falar algo para você: sua lealdade e sua fidelidade serão provadas nas pequenas coisas. Se você não consegue ser leal e fiel nas pequenas coisas, provavelmente é porque você está vivendo um teste, e talvez você não está sendo aprovado num teste pequeno. Como é que Deus vai te colocar em algo grande? Sabe por quê? No grande seu coração vai se corromper, se você não consegue ser fiel e leal no pequeno. Não tem como eu, por exemplo, como pastor, como pai, como empresário que eu era, não tem como eu saber que uma pessoa é fiel ou leal até levar essa pessoa para o teste. Não tem como você saber que essa minha aliança com a minha esposa realmente significa fidelidade e lealdade até ela passar pelo teste, porque senão ela é só uma joia. Agora, quando ela é algo que tem uma ligação e ela é uma verdade na nossa vida, a aliança, ela é testada nos momentos de dificuldade. A aliança, a fidelidade, a lealdade, ela é testada. Sabe o que eu vejo hoje? E isso é terrível, dentro da igreja mesmo. A gente vê muitas pessoas que elas não aceitam os processos. Elas olham para o que elas estão fazendo e existe um comichão dentro delas, porque ela recebeu uma palavra profética de que ela seria o rei de Israel, e ela não consegue fazer as coisas simples. Ela não consegue ser fiel nas pequenas coisas. Fala para o teu irmão: você não sabe quando Deus virá com de repente dele. Você não sabe. O de repente de Deus pode ser hoje na sua vida. O de repente de Deus pode ser essa semana. O de repente de Deus pode ser 5, 10 anos. Querido, quando eu tive essa clareza, esse entendimento na minha vida, eu comecei a fazer. Eu me lembro que esse salão aqui, quantas e quantas vezes eu lavei, eu esfreguei, eu enxuguei esse salão aqui. Esse salão aqui que você está sentado. Quantas vezes, antes das conferências, eu subia andaime aqui, e eu estava pregando tecido aqui, fazendo as coisas, formando, fazendo todas as coisas. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? E eu fazia isso com alegria no meu coração. Eu não era menos, eu não era menor, eu não sou melhor do que você porque eu estou pregando. Quantos estão entendendo isso, meu irmão? As oportunidades sempre se apresentarão como algo comum nas nossas vidas. Lembrando dessa história de Davi, outra coisa que te faz desanimar e parar no meio do caminho é que talvez você está lutando a batalha errada. Você está focando a sua energia em pessoas e situações que vão tentar te paralisar, quando na verdade a sua batalha é outra. Preste atenção, Davi tinha uma batalha que ele nem sabia que era contra Golias. Quando ele pega a comida lá do pai e ele vai levar as coisas para os irmãos dele, sabe o que acontece?
o irmão dele mais velho, Eliabe, olha para ele e desmoraliza ele, briga com ele. O irmão dele, Eliabe, fala assim: cara, por que você veio até aqui, Davi? Você é presunçoso, cara, você devia ter ficado cuidando das ovelhas no deserto. Olha uma coisa que o irmão dele fala: eu sei que o seu coração é mau. Cara, depois anota esse texto para você ler depois, 1 Samuel 17, 28. Eliabe fala assim: eu sei que o seu coração é mau. Preste atenção, se ele é um homem segundo o coração de Deus, se Deus falou que ele não olha o exterior, ele olha o interior, como é que o irmão dele fala que o coração dele é mau? Sabe por quê? Porque sempre quando alguém aparece proativo para fazer as coisas de Deus, quem não faz vai querer diminuir essa pessoa. Sempre que surge uma pessoa incendiada de paixão por Deus, querendo fazer as coisas, sempre vai ter alguém para jogar um balde de água fria em cima de você e falar que não é possível. Por isso que eu digo para você, querido, a gente tem que olhar para as pessoas ao nosso redor e acreditar não no melhor sobre a vida delas, acreditar naquilo que ela é em Cristo Jesus. Às vezes ela não é na hora, mas em Cristo Jesus eu sei que ela é. Agora, já imaginou se todos fôssemos Eliabes? A gente ia começar a derrotar as pessoas, e as pessoas iam ficar desanimadas e parar no meio do caminho por causa disso. Mas sabe o que acontece? Davi, ele ouve a crítica do seu próprio irmão. Sabe o que ele faz? A palavra diz que ele vira as costas para o irmão. Ele vai perguntar para um outro cara: o que vai ganhar aí esse negócio? O que está acontecendo? Por quê? Porque a batalha dele não é contra pessoas. A minha batalha, a sua batalha não são contra seres humanos. A minha batalha, a sua batalha são contra principados, são contra potestades do ar nas regiões celestiais, é o que diz a Bíblia. Então assim, às vezes na sua história, na sua vida, você recebeu uma palavra contrária de um amigo, de um namorado, de uma namorada, rejeição do seu pai, você falaram que você não era capaz. Eu quero dizer algo para você: você tem uma palavra do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu acredito em você. Você tem que se apegar nessa palavra, para não parar no meio do caminho, para não desanimar porque falaram que você não é capaz. Quem são as pessoas para dizer que eu não sou capaz? Eu costumo sempre dizer isso: você nunca pode dizer para um filho de Deus o que ele não pode fazer. Você nunca vai se levantar e dizer assim para o filho de Deus: você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque quando eu digo para um filho de Deus que ele não pode fazer, eu estou dizendo que Deus não pode fazer. Agora, se eu sou um filho de Deus, eu mesmo também não posso dizer para mim: eu não posso. Não diga que você não pode. Não diga que você não é capaz. Não diga. Pare de reproduzir. Pare de ser um eco das palavras de maldição que você já recebeu na sua vida, mas comece a reproduzir aquilo que o teu Pai Celestial diz a teu respeito. Comece a falar isso para você mesmo. Comece a declarar as palavras de Deus para a sua vida. Olha para o teu irmão e diz: você é filho e filho amado do Senhor. Uma outra coisa que faz você parar no meio do caminho, sabe o que é? Comodismo e distração. Uma das coisas que fazem as pessoas pararem, não avançarem os propósitos de Deus, é quando as pessoas entram nesse lugar de conforto, ou até se distraem nesse lugar. Outras coisas começam a chamar mais atenção, começam a chamar mais a sua atenção do que Deus. É interessante, se você pegar uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, e ela não entender de que essas pequenas coisas, e essa rotina, por trás dessa rotina existe um Deus, por trás de tudo isso, ela vai deixar com que a rotina se transforme em tédio na sua vida. E quando a rotina se transforma em tédio, a pessoa paralisa. Por isso que você tem que olhar para as pequenas coisas e ver Deus nas pequenas coisas da sua vida. Por isso que você tem que fazer as coisas e olhar e saber que Deus está no governo e controle dessas coisas que parecem insignificantes. Por quê? Porque senão você vai ficar entediado, e uma pessoa entediada, ela fica sem ação. Uma pessoa parada durante um longo tempo, ela para no meio do caminho, e ela não vive aquilo que Deus tem para a vida dela. Os grandes homens de Deus, eles nunca passaram longo tempo assim, diante de uma situação sem fazer nada, a não ser que Deus pedisse para eles. A não ser que Deus falasse assim para ele: cara, é para você parar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, Deus precisa pedir para ele parar, porque ele naturalmente não para.
ele sempre tem uma resposta, ele sempre tem uma palavra de Deus, ele sempre olha para situações, ele olha para os Golias. É como Davi olhou para o Golias, os caras estavam entediados, mais de 40 dias lá, todo mundo parado, mas Davi, ele acabou de chegar. Quem é Davi na fila do pão, meu irmão? Chegou lá, 17 anos de idade, um monte de guerreiro bom, ele olha o Golias e ele fala: deixa comigo. Por quê? Porque eu conheço o meu Deus, eu tenho intimidade com Ele. Quando ninguém está olhando, lá no meu lugar secreto, eu estou fazendo música para Ele, eu estou adorando Ele, eu conheço Ele, Ele me conhece. Eu já venci um gigante, aliás, eu já venci um leão, eu já venci um urso, sem auditório, sem plateia, sem público. O que Deus não vai fazer comigo publicamente? As suas grandes vitórias começam no seu lugar escondido, privado em Deus. Homem de Deus não consegue ficar quieto. Ele olha para as circunstâncias, ele olha para as demandas da vida, e ele tem que fazer alguma coisa. O conformismo, a mornidão, o comodismo, a distração, passa a se tornar uma vida de idolatria. Olha só, Josué 24:2, eu quero ler com você. Josué 24:2, olha o que diz esse texto, presta atenção. A gente começou falando sobre quem? O pai de Abraão, Terá. Séculos depois, preste atenção, séculos, muitos séculos depois, Josué, que já entrou na terra prometida, já conquistou, ele dá um conselho para o povo de Israel. Olha o que ele diz. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, olha o que ele está dizendo, ele está contando a história de Terá. Ele está falando: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Uau! Josué está lembrando, dizendo o seguinte: ó, os seus antepassados, os nossos antepassados, eles não só não alcançaram o destino deles, eles pararam no meio do caminho. Quando eles pararam no meio do caminho, esse lugar no meio do caminho virou um lugar de distração, de comodismo, muito confortável, e se transformou em idolatria. Idolatria. Esse lugar onde eles pararam não era o lugar que Deus tinha tido para eles. Eles tinham um objetivo, mas eles pararam. E aí eu quero pensar algo com você, porque quando a gente pensa em idolatria, idolatria não tem a ver só com uma imagem, meu irmão. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, e idolatria é tudo aquilo que rouba o propósito de Deus na sua vida. Talvez você estava destinado a um propósito, mas no meio do caminho algo fez você parar aí no meio. E uma das principais idolatrias do dia de hoje, um dos principais deuses do dia de hoje, é eu mesmo, sou eu mesmo. Eu sou Deus de mim mesmo. E eu queria fazer algumas perguntas só para tentar levar você a uma reflexão. Preste atenção. Você se lembra a última vez em que você deixou de dormir? Eu quero que você busque aí na tua memória. Você se lembra a última vez que você deixou de dormir? Foi por causa de quê ou de quem? A última vez que você deixou, que você não dormiu, foi por causa de quê e de quem? A última vez que você chorou, foi por causa de quê ou de quem? A última vez que você se alegrou, se divertiu, foi por causa de quê e de quem? O que faz o seu coração acelerar hoje? Quando foi a última vez que você compartilhou algo que te deixou muito feliz com alguém? Isso tem a ver com o que ou com quem? Por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Porque, meu irmão, para todas essas perguntas, a gente poderia dar vários nomes de várias pessoas e de várias circunstâncias e situações, mas o nome principal que deveria estar preenchendo todas essas respostas era Deus. Por isso que eu digo, as minhas melhores risadas eu quero dar na presença de Deus.
As minhas lágrimas eu não quero dar por aí porque alguém me entristeceu. Eu não quero dar por aí porque eu estou angustiado. Eu quero dar na presença de Deus, porque Ele é o Deus que colhe as minhas lágrimas, derrama e enche odres, e Ele derrama isso sobre a minha vida e sobre a sua vida em bênçãos. A palavra de Deus diz: aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherá. Por isso que as minhas lágrimas, elas não vão ser lágrimas de murmuração, elas vão ser lágrimas de quebrantamento na presença de Deus. O que faz o teu coração acelerar? Será, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos anos eu faço essa oração, e eu sempre faço essa oração. Eu não quero que ela se torne uma reza, algo repetitivo, mas eu queria que você entendesse. Sábado passado nós estávamos aqui, aliás, domingo passado, o pastor Greg estava ministrando, eu fui ali para o canto e eu comecei a me quebrantar muito na presença de Deus. E uma das coisas que Deus reativou isso no meu coração é: eu quero o coração de Jesus aqui de novo. Sabe por quê? Porque quando eu tenho o coração dele aqui, eu sou apaixonado pelo que ele é apaixonado. Quando o coração de Jesus está aqui, eu sou intenso, eu tenho uma resposta para situações. Quando o coração de Cristo está aqui, eu amo pessoas, eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Está entendendo, querido? É muito mais do que um ativismo, é muito mais de fazer o que eu tenho que fazer, é fazer aquilo que queima no meu coração e aquilo que queima no coração de Deus. Eu acho interessante quando pessoas param de servir como serviam antes, param de amar pessoas como amavam, param de se dedicar ao reino de Deus como antes, param de compartilhar o evangelho e dizem assim: sabe o que é? Que eu estou num outro momento de vida, eu estou mais maduro, eu casei, eu estou namorando, noivei. Eu falo: gente, se namoro, noivado e casamento fosse para paralisar as pessoas, a gente devia casar as pessoas e já depois já fazer uma oração para sepultamento. Porque se o propósito de Deus morreu para você por causa do seu estado civil, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu não estou dizendo que o nosso ritmo de vida não muda, eu não estou dizendo que a dinâmica de vida não muda, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de algo aqui, eu estou falando de algo interior, que queima dentro, que não para de queimar. Por isso que a minha pergunta para você é: você está caminhando? Ou hoje, diante dessa palavra, você está parado no meio do caminho? Não se distraia, não pare de incendiar o seu coração por Jesus. Onde está o seu primeiro amor? Quando você vai olhar essa história, a gente leu o final do capítulo 11, mas no início do capítulo 12 já, Deus chega para Abraão, que é o filho de Terá, e ele diz assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus começa a dar um monte de promessa para Abraão. Sabe o que Abraão faz? Ele pega todas as coisas, ele não sabe o destino dele, ele não sabe o que vai acontecer, Deus não disse para ele o como, o porquê, Deus só falou para ele: vai. Sabe o que ele faz? Ele vai. E quando ele começa a caminhar, ele começa a ter experiências com Deus que o transformam num homem onde a Bíblia diz é amigo de Deus. Abraão é amigo de Deus. Meu irmão, quando eu olho para essa história, eu vejo o seguinte: Abraão foi um cara que rompeu com o seu passado. Ele rompeu com o seu passado. Seu pai era idólatra, seu pai parou no meio do caminho, a sua família não queria saber, mas Deus falou: tua família não quer, mas eu sei que você tem um coração segundo o meu coração. Vai, Abraão, porque existe algo para a sua vida que é maior do que você pode imaginar. As famílias da terra serão benditas por causa de você, por causa da sua família. Você vai ser pai de multidões. Peraí, Deus, mas a minha esposa é estéril. Você não conhece o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer uma mulher estéril dar filhos? O que Deus não pode fazer, meu irmão, na sua vida, não diga que Deus não pode fazer. Simplesmente rompa com o seu passado. Eu não sei o que você viveu até hoje, eu não sei o que você viveu na sua família, eu não sei até o que você mesmo fez até chegar aqui no dia de hoje. Eu não sei se talvez você está no meio do caminho parado, mas Deus é um Deus que tem novos começos. Deus é um Deus de novas histórias. Enquanto eu estava escrevendo esse esboço, Deus falou assim para mim, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: Marcos, eu não só sou Deus,
de novos começos. Eu também sou Deus de novos finais. Sabe por quê? Porque talvez você olha para a tua vida e um final está proposto para você. Deus está falando para você: eu não só vou te dar um novo começo, uma nova história, mas eu vou te dar um novo final. E o seu final é de bênção. O seu final é de um filho de Deus abençoado. O seu final é na minha presença. Está entendendo, meu irmão? Diga isso para o teu irmão, fala assim: Deus tem um novo começo, mas também tem um novo final para você. Que tal, nesse ponto final que a vida colocou para você, você colocar 2 pontos e continuar escrevendo com Deus essa história? Que tal você fazer isso hoje? Quantos estão entendendo isso, meu irmão? Pega na mão da pessoa do seu lado, erga a mão dela e comece a declarar isso. Você pode profetizar nessa noite. Fala assim: eu tomo posse do propósito, eu tomo posse do destino em Deus. Você pode dizer isso e falar assim: eu não vou parar no meio do caminho. Mesmo não entendendo as coisas, mesmo não compreendendo, mesmo olhando para tudo e sabendo que as coisas às vezes parecem insignificantes, parecem pequenas, eu continuo acreditando no de repente de Deus. Eu continuo acreditando que Deus tem algo melhor para minha família, algo melhor para minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou querer crescer como filho, eu quero crescer como cristão. Eu não me conformo com o lugar onde eu estou. O meu Deus, a gente pregou esses tempos atrás, o meu Deus é o Deus do terceiro dia. O meu Deus é o Deus do domingo. O meu Deus é o Deus que mesmo depois de 3 dias morto, Ele ressuscita. E o domingo é o dia da ressurreição, é o dia das novas coisas, é o dia dos novos começos. Eu quero encerrar e quero contar um testemunho de um pastor que eu admiro muito, pastor Paul Yong-cho. Ele já é bem idoso hoje, pastor da maior igreja do mundo, uma igreja na Coreia, com quase 1 milhão de pessoas. Você imagina, uma única igreja, não são assim várias igrejas espalhadas pela nação, uma única igreja num lugar com mais de 1 milhão, com quase 1 milhão de pessoas. O Paul Yong-cho, chegou um momento da vida dele que ele precisou fazer a transição do seu ministério. Deus falou assim para ele: chegou o momento de você deixar a liderança da igreja, de você fazer uma transição. E ele fez isso. Só que quando ele fez isso, parece que ele perdeu o propósito de vida. Ele falou: cara, eu fiz isso a vida toda, olha, Deus construiu esse lugar, essa igreja, que eu estou muito feliz. E ele pensou o seguinte, que aquele era o final dele. Ele falou: acabou, é isso que Deus me chamou para fazer, e agora eu vou me aposentar e vou esperar Deus me levar. Só que isso começou a tomar o coração do Paul Yong-cho de uma tal forma, aonde ele começou a adoecer, ele começou a ficar doente. E o Paul Yong-cho foi parar, ele teve uma enfermidade, eu não me lembro o nome da enfermidade, ele teve uma enfermidade, foi acometido de uma enfermidade, e ele foi para a UTI, e ele começou a ficar na UTI, e ele conta que ele estava na UTI, e ele virou assim para Deus e falou: puxa Deus, depois de uma linda história como a nossa, que fim difícil eu estou tendo. E na hora Deus falou assim com ele: que pena, Cho, que eu não posso mais falar com você. Que pena, Cho, que você não pode mais me ouvir. E que pena, Cho, que eu não posso mais te usar, não é verdade? Ele falou: por que, Deus? Ele falou: porque quem disse para você que era para você ter parado? Só para quando acaba, e só acaba quando eu digo que acabou. E o Paul Yong-cho disse que chegou para Deus e começou a chorar na UTI, e ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele falou: Deus, se é o Senhor mesmo, me tira dessa cama então e me cura. Ele falou: você se compromete comigo a abrir, porque eu quero que você abra mais 2.000 igrejas na Coreia. Querido, um homem que já tinha passado dos seus 75 anos. Ele falou assim: Deus, se é do Senhor, o Senhor está comigo, eu vou abrir essas 2.000 igrejas. Ele falou assim: então, show, se prepare para sair dessa cama de hospital. Meu irmão,
No dia seguinte, os médicos não entenderam o que aconteceu. Ele estava completamente curado. De uma noite para o dia, ele estava completamente curado. Os médicos deixaram ele lá mais um dia ou 2 dias para entender, para ele continuar ali. Depois de 2 dias, ele sai do hospital. Até a última vez, que foi quando ele contou esse testemunho, ele já tinha aberto 1000 igrejas. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema com idade. Deus não tem problema com as situações que você já viveu. Deus não tem problema com as histórias do seu passado. Deus não tem problema com nada disso. O meu Deus é um Deus todo-poderoso. O meu Deus é um Deus de bondade, de amor, de misericórdia. É um Deus que escreve novas histórias. Sabe por quê? Porque tem a ver com Ele. É da essência dele, é um Deus do sobrenatural. Quando Ele quer fazer e você diz sim para isso, você não tem ideia do que Ele pode fazer através da sua vida. Querido, eu tenho uma convicção de que nós vamos viver nessa igreja coisas extraordinárias. Amém. Eu tenho uma convicção no meu espírito, e por isso Deus me pediu para pregar essa palavra hoje, porque eu sei que hoje é um divisor de águas no reino do Espírito. Eu sei que hoje é um divisor de águas dentro do seu coração. Talvez você estava aqui, você estava parado no meio do caminho. Eu não sei o que era, eu não sei se era cansaço, eu não sei se era distração, se era comodismo, eu não sei o que era, mas Deus vai fazer brotar de novo um fogo de paixão por Ele. O primeiro amor vai começar a surgir de novo do seu coração. Eu sei que você vai vir para esse lugar, não para tirar algo e para receber algo de Deus, mas você vai vir para esse lugar para compartilhar o fogo que já vai estar queimando em você na semana. Você não vem aqui para ser incendiado, você vem aqui para compartilhar do seu fogo com outras pessoas. Quantos estão entendendo isso? Deus não terminou aquilo que Ele tem para a sua vida. Se Deus fez num homem com 75 anos, se Deus fez na vida de Lester Sumrall com 86 anos, Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. A minha história não terminou, a sua história não terminou. Eu já disse isso aqui: Deus, se o Senhor me deixar viver até 120 anos, até 120 anos eu vou te servir com todo o meu coração. Não existe circunstância, não existe pessoas que vão falar contra, não existe nada que vai me fazer parar. Apenas o Senhor vai me dizer: para. E eu creio que esse dia é o dia que o Senhor fala assim: servo bom e fiel, bem-vindo, bem-vindo aqui, bem-vindo aos céus, bem-vindo, bem-vindo. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Quando nós não paramos diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das situações, quando nós não paramos no meio do caminho, nós vivemos, querido, coisas sobrenaturais com o Senhor. Deus está querendo trazer de volta para você sonhos, palavras que você já recebeu de Deus lá atrás, que talvez você desanimou, porque você não viu nada acontecendo, e Deus falou: calma, filho, o meu de repente vai chegar na sua vida, mas você precisa continuar caminhando. Seja fiel, seja leal. Para de ouvir as palavras de rejeição do passado, do presente. Ouve a minha voz para você nessa noite. Deus está querendo abrir o teu entendimento, Deus está querendo alargar o teu coração, Deus está querendo expandir você por dentro hoje. Deus está querendo te alargar por dentro, para que você hoje possa ter a alegria no Senhor Jesus. Sabe, meu irmão, o meu Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. O meu Deus é o Deus que pode todas as coisas. E Deus está me dizendo aqui que tem pessoas aqui que talvez estão vivendo as suas vidas, o seu dia a dia. Sabe, você parece que está insatisfeito. Você está insatisfeito talvez com o lugar onde você está vivendo, com o trabalho que você tem. Parece que você está insatisfeito, por quê? Porque parece que existe algo maior do que isso para você. E isso é bom e é verdade. Mas o que Deus está dizendo para você é que você precisa continuar sendo fiel nessas coisas. Porque a tua alegria não vem do lado de fora para dentro. A tua alegria em Cristo Jesus, ela está de dentro para fora. Você não vai ter alegria
porque as coisas estão dando certo em volta de você. Você vai ter alegria porque Cristo habita a tua vida. E quando Cristo habita a sua vida e você é alegre, você é satisfeito, pessoas do lado de fora são contagiadas por isso. E as esferas onde você está vivendo, os lugares onde você está pisando, que talvez você não gostaria de estar, vão ser transformados e afetados pela glória de Deus através da sua vida. Eu já disse isso aqui outras vezes. Às vezes as pessoas falam: pastor, ora por mim porque eu quero mudar de emprego. E às vezes eu pergunto: você tem certeza que Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer através de você nesse lugar onde você está? Deus quer te usar nessa nação, Deus quer te usar nessa cidade, Deus quer te usar onde você tem vivido, Deus quer te usar na sua família, meu irmão. Você primeiro precisa dizer isso para Deus: Deus, me expande por dentro, faz queimar essa paixão e esse amor no meu coração. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos nessa noite. Começa agora a colocar a tua vida diante de Deus. Começa agora a orar diante do Senhor. Começa a fazer uma autoavaliação da sua vida. E começa a dizer para Deus: Deus, eu não vou parar. Deixa o Espírito Santo identificar na sua vida situações, circunstâncias que te fizeram parar. Faz uma autoavaliação, responde aquelas perguntas que nós fizemos aqui hoje com sinceridade, e diga isso para Deus: Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero te servir. Você pode dizer isso para Deus? Feche seus olhos enquanto nós adoramos, meu irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Pode dizer isso para Ele? Tu és rei, para sempre tu reinarás. Tu és Deus, tu és Deus, para sempre.